Pessoal, estamos nós aqui de novo trazendo mais informações e o assunto é a fuga de investidores no Brasil. Olha, depois de um período, né, de investimentos no Brasil e vinha crescendo isso, agora nós voltamos a viver o que nós vivemos ali em 2013, 2014, mais precisamente 2014, 2015, né? A fuga de dinheiro, ou melhor, de investimentos, né, na Bolsa de Valores. O Brasil voltando a esse patamar novamente. Eu fico observando, nós não tivemos isso, como estamos tendo agora, nem quando nós tivemos a pandemia. Nem quando a gente teve a questão da guerra. Eu sempre comparo, gente, esses momentos, que é para as pessoas entenderem. Pandemia mundial. Crise mundial. A guerra da Ucrânia também afetou o mundo. Mas o que a gente ouvia falar, até de jornais estrangeiros de esquerda, era que o Brasil estava no caminho certo. Bom, apesar que é essa frase, né, que o governo hoje usa. Né? O Brasil no caminho certo. A gente vê isso em algumas mídias. Né? O problema é que nesse momento a pergunta é qual? Porque lá eles não só diziam que o Brasil estava no caminho certo, mas apontavam o Brasil como um farol, né? Uma luz nessa questão da economia, porque nós somos, se não formos fomos o país que melhor tivemos controle da nossa economia, né? Melhor soubemos trabalhar a nossa economia. O FMI chegou ao ponto de dizer que dos países que passariam por uma recessão, praticamente o Brasil seria um dos poucos que não enfrentaria essa recessão. E nós estamos vendo até hoje reflexos nos Estados Unidos, na Inglaterra, países europeus, países ricos, sofrendo ainda com as sequelas. Agora, nós estamos hoje sofrendo, não com as sequelas da pandemia, nós estamos sofrendo hoje com a sequela de uma decisão errada em 2022, no finalzinho, em outubro. É o que está causando. Porque em 2022, o Brasil estava crescendo. Mas vamos para a matéria? Olha só isso aqui. Tá uma insegurança danada, gente. Investidores estrangeiros retiram 2,87 bilhões de reais da Bolsa de Valores em outubro, gente. Só para você, mais de 2, são quase 3 bilhões de reais saindo da Bolsa de Valores somente em outubro. Só para vocês terem uma ideia, somente em outubro isso daqui. E praticamente todos os anos, ou melhor, todos os meses, nós temos visto esses números aqui. E nós tivemos alguns meses, né, que chegaram a bater recorde histórico de saída, tudo isso nesse governo. Agora, por que, Fagundes, nós estamos tendo essa retirada? Simples. O péssimo ministro da Fazenda que a gente tem, porque desde que eles se elegeram, a promessa é zerar um déficit, que né, o rombo. Só que eles pegam o país no azul. Estranhamente, jogam o país no vermelho. E aí prometem reduzir esse prejuízo. Ou melhor, zerar esse prejuízo. E eles bateram nessa tecla por muito tempo. Venderam essa narrativa por muito tempo. É engraçado quando a gente olha para os métodos do Paulo Guedes, tão criticados pela imprensa, pela esquerda, sabichona. E o Brasil equilibrado. Com Paulo Guedes, o Brasil 100% equilibrado. O pessoal chega na pandemia, mas Fagundes, aqui a gasolina R$10. Pois é, aí quando você olhava para países europeus, gasolina 15, quando você convertia, né, para o real, 15, 20 reais. Os caras criticavam o quilo da carne aqui no Brasil a R$40. Você pegava países que o quilo da mesma carne estava 100 e poucos reais. O bujão aqui estava o quê? 100 reais, 120 reais, 110. Tinha países que o bujão estava 300 reais. Estava alto para os nossos padrões aqui, a gasolina 10 reais? Estava. A carne é 40, 50, estava alto, estava aos nossos padrões. Mas nós estávamos num momento de pandemia. E comparado com os outros países, nós estávamos tendo, a pancada estava sendo menor. Hoje, a gente olha para o Haddad aí, né? Pegou um país crescendo, um país voltando a andar, e nós vemos a situação invertida. E Lula fala em quê? Em não zerar mais o déficit. Isso mostra o quê? Irresponsabilidade na meta fiscal.
Eles não têm um programa, eles não têm um plano de meta, eles não têm um plano econômico. O Brasil não tem, gente, um plano econômico decente, porque o plano que eles apresentaram não deu certo. O plano econômico não deu certo. O arcabouço fiscal foi por água abaixo. É isso que aconteceu, o arcabouço fiscal rodou. Aí eu me lembro da reforma da Previdência, lembram? Ai, meu Deus, Deus nos acunda, Jesus e Maria José. Veio a reforma da Presidência. Bolsonaro, desde o início, não tapou o sol com a peneira, não. Falou, gente, vai ser difícil, mas é preciso. Não escondeu, não enganou ninguém, falou a verdade, a chibata vai comer mesmo, vai ter que se apertar, vai ter que furar lata de óleo com alfinete, colocar a conta-gota, ainda cortar a gota quando ela pingar, que é para poder render. Mas graças a essa ação, que só para vocês terem uma ideia, ela foi aprovada em 2019, entrou em vigor em 2019, mas ela, mesmo assim ela fez efeito. Ela ajudou muito o Brasil a se manter equilibrado durante o momento da pandemia. Haddad entrou agora, trouxe esse troço aí da meta do arcabouço fiscal, e olha o Brasil como é que tá. Isso causa medo nos investidores. Porque um país, gente, um país que não tem um plano econômico, o investidor tem medo de investir, porque dá prejuízo. Aí a gente tem essa enxurrada de taxações agora, de impostos para tudo quanto é lado. Aí o cara vai investir num país que taxa tudo? É taxa para tudo quanto é lado, taxa o funcionário, taxa o empregador, é imposto disso, é imposto daquilo. É imposto no produto, no serviço. O cara chega e fala, pô, eu vou investir num país que eu estou pagando para trabalhar? Eu estou pagando para crescer ao invés de eu ter lucro? E os caras estão saindo. Está sendo refletida, a economia está sendo refletida. Deixa eu dar uma dica para vocês. Você sabe por que o dólar aumenta às vezes? Você fala assim, mas por que o dólar aumenta? Porque a entrada de dólar diminui no Brasil. Quando o dólar passa a entrar menos no país, a moeda aumenta. Quando o Brasil começa a receber mais dólares, aí a moeda cai. Mas Fagundes, e quando é que o dólar começa a entrar no Brasil? Quando ele começa a sair? Deixa eu dizer para você. Quando o cara começa a investir no Brasil, o estrangeiro, ele investe em dólar. Então o que acontece? O cara vai exportar do Brasil, né? Nós vamos exportar para fora. Por exemplo, o nosso agronegócio. Segura aí, acho que uma boa parte da nossa balança. Exporta para a Europa, exporta para a América, exporta para a Ásia, exporta para o Oriente Médio. A gente exporta. Essa exportação entra em dólar aqui dentro. Eles compram em dólar, pagam em dólar, o dólar entra no Brasil. Ou seja, há uma demanda, uma enxurrada de dólares por conta né? O cara lá fora começa a investir aqui dentro, fala, vou abrir uma empresa lá. O cara começa a investir aqui dentro, começa a negociar aqui dentro do Brasil. Entra dólar, muito dinheiro, começa a entrar no rodar dentro do Brasil. O que acontece? O valor da moeda diminui. A nossa moeda valoriza. Mas quando os caras começam a ver que a coisa aperta no Brasil, começam a parar de comprar do Brasil, param de investir no Brasil, o que acontece? O dólar para de entrar no Brasil. Aí a moeda americana valoriza, a nossa moeda desvaloriza. É o que a gente vive e é o que a gente está... Essa saída de investimento, isso vai mexer com o dólar, o câmbio. Né? Tem muitas empresas americanas de outros países que investem aí no Brasil, na nossa bolsa, na B3. E esse atual governo, infelizmente, está ferrando com tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, seja um patrocinador, seja um colaborador do nosso canal, as nossas lives, todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. Está na descrição, link para nosso Twitter, lá você tem todas as matérias em primeira mão. Bom, vamos lá. Só na última terça-feira, 31, os investidores estrangeiros retiraram 15,2 milhões de reais em ativos no segmento secundário, ações que já estão listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Então, só num dia, mais de 15 milhões. Essa categoria fechou o mês de outubro com déficit de 2,87 bilhões de reais. O superávit do ano é de 6,37 bilhões, né?
Bom, além disso, o investidor institucional aportou 78,1 milhões de reais na última terça-feira, 31. O resultado desta categoria, em outubro, totalizou um déficit de 2,45 bilhões de reais, que refletiu no déficit anual, 33,35 bilhões de reais. Já o investidor individual retirou 61,4 bilhões de reais da mesma terça-feira. Ó, o investidor individual, 61 milhões, hein? Uma pancada só. Deixando o saldo de outubro em 2,09 bilhões de reais. O superávit do ano para esta categoria é de 10,36 bilhões de reais. Somente do dia 1º a 25 de outubro, os investidores estrangeiros retiraram 3,17 bilhões de reais em ativos da B3. Ó. Investidores estão cada vez menos otimistas com o Ibovespa. Por quê? Um recente levantamento do Bekoff America informa que gestores de fundos de investimento da América Latina estão cada vez menos otimistas com a situação do Ibovespa. O que eu falei? Investidores da América Latina. O pessoal investe aqui em dólar. Se eles não querem mais investir, se eles estão receosos, entra menos dólares no Brasil, aumenta mais a moeda americana. O nosso principal índice da B3. Vamos lá. Na sexta-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que dificilmente a meta para as contas públicas de déficit zero para 2024 seria cumprida. Aí a matéria. Lula disse lá, antes de assumir, depois que ganhou as eleições, que ele ia trabalhar a questão social. Que a meta, como é que chama? Cadê? A meta fiscal não importava muito, não. Ele falou desse negócio das contas públicas lá, que isso aqui não era importante, o negócio dele era trabalhar o social. Só que nós estamos vendo hoje nem o social e nem as contas públicas. Comentários pra gente finalizar. Brasil é o nome do canal aqui, né? A Folha de São Paulo está com discurso de ódio. É o que vão chamar mesmo, né? É o que vão dizer, né? Tá falando contra o governo, é discurso de ódio. Boa. Estadão critica decreto de intervenção de Lula e diz que ele e Dino trabalham para avacalhar o país. Tá aí, marcado. José Benedito. Bom dia, amigo. Verdade, Brasil precisa de político como Tarcísio de Freitas. Benedito, faz um tempão que eu não vejo você por aqui, meu amigo. Concordo contigo. Brasil precisa mesmo de pessoas como Tarcísio. Tarcísio não perdoa, demite e caça aposentadoria de policial corrupto. Ei, um abraço, gente. Fui!